Essa animação é, acima de tudo, um presente para quem é fã do universo de The Witcher. Antes de começar a falar sobre a animação em si, eu acho que é bom esclarecer uma coisa. Eu não sei se essa animação funciona tão bem para aquelas pessoas que não conhecem esse universo. Pelo menos a série eu acho que você tem que ter assistido para assistir essa animação aqui. Se você consumiu mais coisas, os games, os livros principalmente, eu acho que quanto mais você consumiu desse universo, mais chance de você gostar dessa animação, porque é uma animação que não tenta fazer aquilo que muitas obras que estão construindo o universo tentam fazer. Aquilo de querer ficar explicando tudo que está acontecendo ali para tentar atrair mais público. Aqui não tem tanto esse interesse. Essa animação, ela tem um propósito claro. Ela é um prequel, ela é algo que vai explicar o passado daquele universo que a gente está conhecendo na série. E aqui a gente vai ter como protagonista o Vesemir, que é justamente o bruxo que treinou o Geralt, além dele o Lambert, o Eskel, que devem aparecer nas outras temporadas. Então aqui a gente vai ver tanto ele agindo como bruxo em uma história ali meio fechada, quanto ele quando criança, antes de virar um bruxo, e aí eles vão explorar algumas coisas bem interessantes do universo, como toda a criação dos bruxos, né? Então os testes que eles precisam passar para se transformar em bruxos é algo que a gente vê bastante nos livros e até nos games. Eles comentam muito sobre quantos jovens morrem e jovens rejeitados, né, que são levados para ser bruxo, morrem e alguns poucos apenas sobrevivem. Então o quão cruel é toda essa transformação, a própria lógica de ser bruxo. Então os bruxos como pessoas mais mercenárias que vivem a partir do dinheiro, que são rejeitados pela sociedade e sofrem preconceito. Então tem muita coisa aqui que serve muito bem de iniciação a esse universo para quem já conhece um pouco desse universo. Então eu acho que o foco da Netflix maior aqui é justamente mostrar alguns elementos desse universo para aquelas pessoas que só tinham tido contato com as séries. Como eu disse mais uma vez, eu acho que quem conhece mais ainda desse universo pode se aproveitar ainda mais. Bom, e eu não poderia deixar de comentar que eu fico muito feliz quando eu falo sobre alguma coisa e aí pouco tempo depois vem uma obra e meio que vai de acordo com aquilo que eu estava comentando. E aqui tem duas coisas. A primeira é o vídeo que eu fiz faz pouco tempo sobre o realismo no cinema, e naquele vídeo eu comento muito sobre as animações, como cada vez menos se tem espaço para o 2D ou para animações menos realistas, e isso para mim é um grande problema. E aqui a gente vê nessa série como o formato da animação, o estilo da animação aqui, o 2D com essa pegada de anime, ela permite essa animação existir basicamente, porque se não fosse esse estilo, eu acho que essa animação ela nunca funcionaria. Então aqui a gente permite que essa animação aborde as coisas em um tom muito mais fantástico, muito mais sangrento, criando, por exemplo, momentos épicos de batalha e tal, que seria muito difícil de fazer não só em live action, que seria praticamente impossível, como também seria muito difícil de fazer em uma animação mais realista. Então aqui a animação ela só existe por causa desse formato, digamos, menos realista, e eu gosto muito do 2D, principalmente como ele é tratado aqui, com essa pegada de anime, a movimentação dos personagens, como trabalha até esse lado mais sombrio e como não poupa o sangue, porque essa animação ela tem um tom mais pesado. E a segunda coisa é o que eu venho falando nas últimas obras da Marvel, que eu sinto que nenhuma delas se fecha, nem aquele arco que está sendo construído ali dentro. Eu falei bastante isso em Loki, como parece que sempre uma série ou um filme da Marvel atualmente, ele é feito para abrir uma ponta solta para continuar o universo. E aqui eu acho que The Witcher, a Lenda do Lobo, faz algo muito bem, que é justamente criar um universo de origem que deixa espaço para você evoluir, como a gente já viu que a série ela vai se passar nesse mesmo universo, mas ao mesmo tempo você fecha essa história. Aqui tem uma história central que é fechada. Tudo bem, o Vesemir a partir de agora vai cuidar e vai treinar esses bruxos, transformar o Geralt no Geralt, por exemplo, mas a história principal
do Vesemir lutando para resolver aquele problema que eu não vou comentar aqui para não dar spoilers, isso é fechado aqui. E isso é muito bom, eu acho que tem arcos fechados aqui. Então, ao mesmo tempo que você dá piscadinha para os fãs, você fala sobre Kaer Morhen, por exemplo, você fala sobre a queda, entre aspas, né, o isolamento de Kaer Morhen, você fala sobre por que os bruxos estão quase extintos atualmente, você aborda a questão do tempo, como o tempo passa diferente para as feiticeiras, para os bruxos e para os humanos, isso é muito bem retratado aqui. Você fala sobre a devastação e degradação desse mundo, então é um mundo onde as pessoas não conseguem conviver, onde tem vários seres, digamos assim, de espécies diferentes e todos se odeiam, então os humanos eles fizeram o que fizeram com os elfos e com os anões e odeiam os bruxos, então todo mundo se odeia nesse universo e os bruxos principalmente são tratados como esses mutantes, a escória da sociedade e tal, então todo esse tom tá aqui que também está muito presente nos livros, até aquela cena, a sequência inicial, a gente vê muito uma relação que também está muito presente no universo de The Witcher e aparece muito nos livros, aquela coisa de você ter o medo de andar no escuro porque você pode ser atacado por saqueadores, você pode ser atacado por monstros, você basicamente está em perigo o tempo inteiro se você estiver sozinho nesse universo. Todos esses elementos para os fãs ou para as pessoas que conhecem muito mais do universo estão presentes aqui, da mesma forma que tem uma história que começa e se fecha e ainda assim permite que você continue esse universo em obras seguintes, que no caso vai ser a série em live action que já teve a primeira temporada. Então eu acho que é uma combinação muito bem feita entre as duas coisas. Essa obra funciona como uma obra independente, ao mesmo tempo que ela conversa com todo o universo de The Witcher. E falando dessa obra especificamente, eu gosto de como ela trabalha muito, principalmente, não só esse tom mais sombrio que eu já falei, esse tom de degradação do mundo, esse tom de embate constante, de perigo constante, que ninguém está salvo em nenhum momento, mas eu gosto também muito de como ela fala sobre o passado e o futuro, o passado sempre sendo soterrado. Então tem até algumas cenas aqui, por exemplo, a de Kaer Morhen sendo devastada ali e tal, que eu acho que conversa muito com toda essa proposta narrativa do filme. Então, de ver o passado, ver o presente, como você saiu dali, chegou aqui e quando você olha para trás, você tem que esquecer desse seu passado ou deixar esse seu passado para trás para poder seguir em frente. Então eu acho que é um trabalho muito bem feito em linhas gerais, ainda que talvez essa história pudesse funcionar melhor em uma minissérie de 3, 4 episódios. Confesso que em alguns momentos eu senti um certo cansaço, eu acho que tem um pequeno problema de ritmo ali, por ter que contar essa história que é quase como se fosse um grande episódio de uma série animada de 1h20, então tem esse pequeno problema, mas no geral eu acho que funciona muito bem como uma introdução, como uma história de origem para um universo que a gente já conheceu, o universo que ele vai se conectar na Netflix, e também quem é fã dos jogos, quem é fã dos livros, que eu gosto muito, eu acho que vai ter um ótimo presente aqui com essa obra. Para quem conhece, acho que outros universos expandidos, por exemplo, de Star Wars, não tem tanta dificuldade de entender essa lógica de mas isso daqui é uma animação, como vai se conectar com a série que é em live action? Isso acontece bastante, tem vários universos que trabalham isso, a própria Marvel está trabalhando isso agora com o Arif, então são diferentes mídias, mas é uma mesma linha narrativa. Se eu não me engano, essa daqui é a história de origem da série em live action. Me corrijam se estiver errado, se eu estiver falando besteira aqui embaixo, mas eu acredito que não. Acredito que tudo está alinhado no mesmo universo. Por tudo isso eu vou dar uma nota 7 para The Witcher, A Lenda do Lobo. Gostei bastante como fã de The Witcher e também como alguém que espera ver coisas diferentes daquilo que eu já conheço e daquilo que eu já vi no universo. Então, ao mesmo tempo, trabalha bem o lado do fã, mas constrói uma lógica própria, uma lógica que vai ser desenvolvida nesse The Witcher da Netflix, que não precisa ser igual aos livros que a gente já leu, não precisa ser igual aos games. Tem toda essa questão da adaptação, mas vai andar com as próprias pernas e eu acho que esse filme faz isso muito bem. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Como eu disse, se você conhece já um pouco de The Witcher, já viu a série pelo menos, você tem muito mais chance de gostar. Se você assistir completamente no escuro, aí eu já não sei. Aqui embaixo tem todas as nossas redes sociais. No começo do vídeo
tem meu Twitter e meu Instagram, eu produzo conteúdo para lá também, pro G Isso e Corta.